Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. A minha entrevistada de hoje será Amanda Bueno, que é pesquisadora do CTC, Centro Tecnológico Comigo, e o tema da nossa entrevista será Manejo de Estruturação de Plantas na Cultura da Soja. Doutora Amanda, tudo bem com você? Olá, Divino, tudo bem? Obrigada pelo convite. Como é que estão as coisas? Tudo certo. Tem trabalhado muito? Trabalhando bastante agora, né? Essa transição do final da safra para o início da segunda safra é bem corrido. Também trabalhando bastante. E a Tecnoshow chegando aí intensifica os trabalhos. Conta o segredo da Tecnoshow para mim. Só para mim, ninguém vai ouvir. O que você vai mostrar? O que você vai apresentar na Tecnoshow? Olha, esse ano a gente está organizando já um trabalho bem legal para mostrar, que vai ser sobre a deficiência nutricional. Então, como a gente pode identificar, por meio do sintoma na folha, a deficiência de alguns nutrientes na cultura do milho. Então, estamos aí na expectativa. Ah, com certeza vai ser muito bom. Isso, vai ser bem legal, bem interessante. Além disso, lá no nosso plot do CTC, na Tecnoshow, a gente tem outros trabalhos também, voltados para a área de entomologia, de fertilidade do solo, de plantas daninhas, forras de cultura, plantas de cobertura. Então, a gente tem bastante conteúdo lá, não só na área de nutrição de plantas. Nossa, vocês são bons demais, dá gosto de falar com vocês, de visitar lá o plot de vocês. Aliás, é deixar o convite para todo mundo, dar uma passadinha por lá, né? Os trabalhos são muito bons. Exato. Esperamos todo mundo lá, ó, do dia 8 ao dia 12 de abril, estamos esperando todos vocês. Vai ter muita gente, você pode ter certeza que vai. Amanda, conta uma coisa para mim. O que é manejo de estruturação de plantas na cultura da soja? Divino, esse tema está sendo bem falado nessa última safra, nas duas últimas, na verdade. A gente tem encontrado aí áreas com alta produtividade e cada vez mais a busca pela melhoria da arquitetura da planta de soja. Esse conceito de estruturação... Explica pra gente o que é arquitetura da planta. Vamos devagarinho, vamos entender isso tudo. Esse manejo aí de estruturação e regulação de crescimento veio herdado da cultura do algodão e a gente vem aplicando algumas metodologias para tentar chegar numa melhor arquitetura na cultura da soja, assim como já se faz no algodão. E essa melhor arquitetura que eu estou dizendo é estimular essa ramificação da planta de soja. Então, muitas vezes a gente vai no campo e vai ver a soja como se fosse uma planta que tem uma haste única. E o que a gente busca é que a gente melhore, né, aumente a quantidade de hastes, melhore também o tamanho dessa planta, reduza um pouquinho a distância entre os nós, para fazer com que essa planta fique mais compacta e tenha mais nós produtivos por metro quadrado. E quando a gente tem mais nós, a gente tem a possibilidade de ter mais flores, mais vagens e no final mais grãos, que é o que a gente realmente vai tirar dessa lavoura.
Então não é só um crescimento vertical, porque às vezes a gente passa, vê aquela planta alta, bonita, né? Aí a gente que não é doutor igual você, olha e fala, nossa, mas tá bonita aquela soja, mas não sabe a quantidade de entrenós que tem ali, a quantidade de vagens, de ramificações, é isso. Exato. Quando a gente trata do manejo de estruturação, a gente visa exatamente isso, fazer com que essa planta não fique só bonita, mas que ela fique mais produtiva. A planta só bonita não dá dinheiro, né? A gente não vende a folha, a gente vende o grão, né? Então a gente tem que fazer com que mais grãos sejam produzidos em uma planta para ter maior produtividade. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque muita gente que ouve o programa não é da área, não é do segmento, mas assim, gosta do segmento e tal. Tem que buscar produzir mais grãos e mais pesados, né? Também. Exato. Isso. O peso de grãos é um fator genético. Então, cada cultivar vai ter um PMG, que a gente fala, que é um peso de 1.000 grãos já determinado. Mas a gente tem cultivar, então, que determina isso. Isso, mas a gente tem algumas estratégias que vão melhorar esse peso de grãos, a depender do manejo que a gente vai adotar na área, e alguns fatores como falta de água, excesso de temperatura, fatores estressantes vão fazer também com que esse peso genético seja reduzido. Então a gente tem que adotar algumas medidas para manter e tentar aumentar esse potencial genético que já vem na cultivar. Então é por isso que o pessoal está tão preocupado com a questão climática, porque acabou que choveu pouco, teve dia que choveu muito, mas foi num dia só, e acabou que depois passaram aí 15, 20 dias sem chover, e tudo isso faz com que a planta produza menos, e produzindo menos é prejuízo para o produtor rural, é mais ou menos isso. Exato. Qualquer fator estressante nessa safra que a gente viu foi essa falta de chuva e excesso de temperatura, podem fazer com que a planta produza menos por conta desse estresse. Então, ela vai priorizar deixar seus descendentes, independente de quantos forem, do que realmente produzir muito. Ela só vai querer finalizar seu ciclo, e é o que a gente viu principalmente em áreas que foram plantadas primeiro, né, durante essa safra. Então, não é só a falta de chuva, o excesso também. O excesso também é prejudicial. E quando é que deve iniciar essa estruturação de plantas, Amanda? Como a gente já falou inicialmente aí do potencial genético do cultivar, então a gente tem que começar já no planejamento, na escolha do material que a gente vai trazer para nossa área. A gente tem alguns materiais que eles vão ter uma tendência maior de ramificar. Então, para a gente fazer um bom manejo de estruturação, o interessante é já utilizar o potencial genético do cultivar que a gente vai semear na área. Então, o primeiro passo é o planejamento. É conhecer, né, a nossa área, conhecer a fertilidade do solo, conhecer o potencial da nossa área e escolher um material que seja adequado e apropriado para isso. Por que o produtor rural planta várias variedades diferentes de sementes? Ele não planta uma só, essa aqui produziu bem, tá ótimo, então vai ser tudo só isso aqui. Não, ele vai fazendo ali um sortido ali. Existem algumas explicações. Em muitas fazendas, as áreas são divididas em talhões, né? Que são aqueles pequenas áreas dentro da fazenda que têm características semelhantes. Então, alguns talhões, eles são mais produtivos, então eles comportam cultivares que exigem mais de nutrição, por exemplo. Alguns talhões têm histórico de nematóides, então a gente vai escolher uma cultivar que vai ter uma resistência à raça de nematóide que tem na área. Então vai depender de qual área que a gente vai posicionar cada material dentro da fazenda. Então, por conta disso, né? E o planejamento é importante por isso, conhecer a área para escolher o material que vai se adaptar a cada região que a gente vai plantar. E para isso ele depende de alguns fatores. Ele precisa de conhecer o solo dele, precisa de ter uma boa análise de solo, um bom entendimento da biologia do solo dele, não é isso? Da biologia, da física do solo, né? A gente tem química do solo. Da química. A gente tem muito problema que é a compactação.
Então, quando a gente tem uma camada física de impedimento para o desenvolvimento radicular, essa planta não vai expressar seu potencial produtivo, porque ela não vai conseguir aprofundar suas raízes, absorver água em profundidade, ela vai ser mais suscetível ao ataque de alguns patógenos, vai ser mais suscetível à falta de água no sistema. Além, né, dos atributos biológicos e dos químicos que a gente já vem falando há muito tempo sobre isso, e a gente já tem na agricultura um know-how maior, né? Às vezes a gente foca muito na física, foca muito na química e na biologia e esquece da física. Então a gente não tem um solo completamente estruturado para o desenvolvimento dessa planta. O que causa compactação de solo? Alguns fatores, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, maquinários pesados no momento aí da colheita, das pulverizações, é um processo que vai fazer com que ocorra a compactação. Áreas de cultivo convencional, que a gente revolve o solo, faz uma aragem, uma gradagem, depois passa com essas máquinas nesse solo, a gente potencializa o efeito da compactação, porque primeiro a gente desagrega o solo, depois a gente vai lá e compacta. Então, são fatores que intensificam, né, esse problema. Até antigamente, quando a gente tinha mais áreas, essas áreas chamadas de convencionais, a gente tinha um problema que era o pé de grade. A grade passava e descompactava lá os 15 primeiros centímetros do solo e para baixo tudo compactado, porque ela não atingia. Compactava. São problemas antigos. Aí a raiz da planta passava muito bem por aqueles 15 centímetros, dali para baixo não descia, aí a planta não conseguia pegar nutriente, água, nem nada que estava lá embaixo. Não é mais ou menos isso? Eu costumo dizer aqui, Amanda, que a raiz é a boca da planta, né? Então, quanto mais profunda ela vai, mais ela tem condições de comer aquilo que a terra tem para oferecer e de beber também, não é? Exato, e aí eu falo para você que a boca da planta mais bebe do que come, né? Que tudo que ela vai conseguir pegar de nutriente no sistema vai ser com a ajuda da água. Então, quanto mais ela aprofundar o sistema radicular e absorver água, melhor ela vai se alimentar. Amanda, dentro desse ciclo da cultura da soja, quais são os pontos que devem ser manejados na estruturação de plantas? A gente inicia no planejamento, como eu te disse, né, na escolha dessa cultivar, e a partir daí a gente vai empilhando alguns métodos. A gente não trabalha só com um método só. Tem muita gente fala em estruturação de planta e logo pensa em regulador de crescimento, que é a aplicação de produtos via folha para fazer com que essa planta ramifique. Mas a gente consegue começar esse manejo de estruturação já escolhendo, por exemplo, a quantidade de plantas por hectare que a gente vai colocar. Então, quando a gente coloca uma menor população nessa área, a gente estimula com que essa planta tenha mais espaço para se desenvolver, tenha menos competição entre plantas e a gente consegue já iniciar essa ramificação sem fazer nenhuma estratégia a mais do que essa, né? E a partir daí a gente vai só empilhando algumas tecnologias para melhorar e intensificar esse processo. Só que essa menor população não pode ser muito pequena também, quer dizer, tem uma metodologia para isso. Exato, a gente tem que observar na recomendação daquela variedade que a gente vai plantar. Então, dentro lá do portfólio das empresas, quando a gente vai comprar uma semente, lá tem a população recomendada e tem um intervalo, tem a menor população e a maior população para aquela cultivar específica. Então, a gente tem sempre que tentar trabalhar nesse intervalo. Então, em áreas que a gente sabe que tem uma maior fertilidade, a gente trabalha com o menor intervalo. Quando a gente tem áreas que tem um pouquinho mais de problema com fertilidade, a gente não vai conseguir adubar tanto assim, o tanto que a gente gostaria, a gente tem que aumentar um pouquinho mais a quantidade de plantas, mas sempre dentro da recomendação daquela cultivar específica. Aí eu vou pegando a sua fala e vou tentando ligar com outras falas de outras pessoas que já vieram aqui, com quem a gente conversou. Aí eu tenho que ter uma boa plantabilidade.
Exato, porque não adianta nada a gente trabalhar na redução da população, mas ter uma plantabilidade ruim, colocar as sementes uma muito perto da outra, não ter um intervalo regular, um espaço regular entre as sementes, né? Que isso também a gente vai estar perdendo o potencial da nossa área. E perdendo também dinheiro, né? Porque semente é dinheiro. Quanto mais semente a gente gasta e a gente perde numa lavoura, a gente perde dinheiro, que é um dos insumos mais caros aí dentro de um sistema de cultivo. Vai ser a semente por conta desse tecnologia que vem agregada junto a ela. Aí, para o pessoal entender essa plantabilidade, tem algumas questões, que é regular bem a plantadeira, né, dar manutenção, é a velocidade do plantio, é o capricho na hora de plantar. Não pode ter desespero de causa, né, Amanda? Não pode ser tudo assim rápido pode demais ou lento demais. Pode estar com pressa demais. Exato. Exatamente. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre perfil de solo. E aí você falou aí de compactação. Esse perfil do solo, ele é importante? Ele é extremamente importante, porque para a planta conseguir se desenvolver bem, para ela manter essa ramificação viável, né? Porque não adianta nada ela ramificar e não gerar nós produtivos. Então, para que ela gere nós produtivos, ela precisa de nutrientes no solo e que não tem impedimento para o desenvolvimento radicular. Então, a manutenção e a construção de um perfil do solo bem corrigido, utilizando calcário, utilizando gesso, utilizando o fertilizante na quantidade correta, nem de mais nem de menos, né? E isso que você falou lá no início é extremamente importante. Fazer a análise do solo, conhecer o quanto de nutriente tem naquele solo para a gente fazer uma recomendação mais assertiva. É essencial para a gente ter um bom manejo da estruturação. E a tal da planta de cobertura é importante? É um dos fatores que a gente consegue alterar tanto a biologia, quanto a química, quanto a física do solo, né? A planta de cobertura, ela é completa. Ela, dependendo aí das plantas com maior ou menor intensidade, elas vão descompactar o solo com o seu sistema radicular, que muitas vezes é mais agressivo e mais profundo do que as culturas convencionais que a gente utiliza de forma comercial. Elas vão promover uma melhor ativação da biologia do solo. Elas vão deixar uma palhada depois para fazer uma cobertura do solo, manter a água, conservar a temperatura mais amena no solo. E com a deteriorização, né, com essa mineralização da matéria orgânica, ela também deixa nutrientes que vão ser decompostos e vão ser disponíveis para a planta depois. Então, ela vai atuar nos 3 pilares do solo, na física, na biologia e na química. Então, é extremamente importante. Então, vamos relembrar aqui. Quando eu perguntei lá quais são os pontos a serem manejados, o primeiro ponto é? O primeiro ponto é o planejamento. Depois que você planejou, você vai construir o perfil, que seria antes mesmo do plantio, né? Então, a gente vai construir o perfil e depois a plantabilidade, a escolha da população, a escolha do material genético e a distribuição dessas sementes nessa área de uma forma mais adequada ao potencial produtivo dessa área. Voltando um pouquinho no perfil do solo, eu queria que você falasse um pouco mais. Você citou um ponto aí que não tinha falado antes. Que antes mesmo de começar a plantar, tem que começar a construir esse perfil. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais, para que as pessoas possam entender, para que fique bem explicadinho, né? Em que momento que ele vai começar a colocar em prática isso? Quais são as primeiras etapas? De que maneira que ele vai fazer isso? Isso. O perfil do solo ele é construído ao longo do tempo. Então, quando a gente vai fazer... Não é um negócio assim, eu vou plantar daqui um mês eu vou construir um perfil. Não, é assim. Infelizmente não é assim, né? Quando a gente vai fazer a abertura de uma área, atualmente no Cerrado a gente utiliza o sistema de plantio direto. Então, a gente tem uma oportunidade de revolver o solo, que vai ser na abertura dessa área. Então, a gente vai, no momento da abertura, fazer um manejo mais intenso dos corretivos do solo para tentar manter o padrão desse solo bom. Então, atingir um bom patamar de nutrientes nesse solo. A gente sabe que os solos do Cerrado têm baixo teor nutricional, né? Baixo teor de nutrientes. E quando a gente vai fazer uma abertura, transição, por exemplo, de uma área de pastagem para uma área de soja, a gente necessita de um manejo mais intenso na correção do solo.
E aí a gente consegue fazer um revolvimento desse solo para fazer com que esses insumos, esses fertilizantes e corretivos que a gente está adicionando no solo, eles atinjam uma melhor profundidade nesse sistema. Então, corrijam em maior profundidade. E a partir do momento em que a gente vai fazendo o sistema de plantio direto ao longo do tempo, utilizando plantas de cobertura, utilizando o baixo revolvimento desse solo, a gente vai adicionando e mantendo esse sistema. Então, a gente consegue ao longo do tempo, né? Por exemplo, agora a gente colheu a soja e plantou o milho. Depois que a gente colheu o milho, a gente já pode começar novamente as etapas de manutenção do nosso solo, para melhorar e ter um perfil do solo corrigido por mais tempo. Então, a gente já pode entrar, depois da colheita do milho, com as operações de calagem e gessagem, por exemplo. Porque o calcário, ele precisa de um tempo para reagir. Então, quando a gente colhe o milho, a gente está num período seco. Às vezes, tem um vento mais intenso, né, no final aí do mês de julho, de setembro. Mas se a gente conseguir fazer essa operação e quando começar a chuva, o calcário já estiver no solo, ele já vai começando a reagir. E aí, quando a gente plantar a soja, a gente já vai ter o resultado aí, né, do que a gente já começou a fazer lá atrás. Então, é sempre fazendo de forma sucessiva e fazendo a análise de solo de forma anual para sempre manter essa correção desse perfil e essa adição de nutrientes de forma que seja viável tanto para o bolso do produtor quanto para a continuidade, né, do sistema de produção. Lá na década de 70, quando o pessoal começou a plantar aqui no Cerrado, não tinha nada disso, né? Ninguém fazia esse negócio de perfil do solo, nem nada. E outra coisa, vinha arava, era inclusive um poeirão, né? Na época do plantio aqui na cidade. As mulheres lavavam roupa, colocavam no varal, ficava tudo sujo, ficava, né? Vermelho. Ficava tudo vermelho, eu lembro bem dessa época. E aí foram modificando, foram fazendo com que aquelas terras que eram improdutivas se tornassem terras altamente produtivas, muito valorizadas por sinal. Esse movimento acaba que ele está acontecendo de novo nessas áreas de pecuária, né, que estão partindo agora para a agricultura. Uma coisa que eu observei esses dias, eu gostaria que você explicasse. Eu passei em uma determinada região e eu vi que lá era uma pastagem. É uma região que eu passo muito. Durante muito tempo lá era pastagem. E eles foram lá e calcarearam a terra e fizeram todo aquele trabalho. E eles plantaram capim. Eu achei que já iam plantar soja direto. E eles plantaram capim. Por que faz isso? É exatamente aquilo que você tinha dito, as plantas de cobertura. Mesmo que tenha saído de um sistema de capim, quando a gente revolve esse solo, que a gente faz esse manejo de recuperação, de renovação de uma área, de transição de uma área de passagem para uma área de soja, por exemplo, de grãos, a gente tem que colocar o calcário, colocar o gesso e voltar com a cobertura para o sistema, porque senão o solo vai ficar sem cobertura, né? E isso também vai ser prejudicial para a cultura subsequente, no caso do milho, a soja que vai ser plantada nessa área de abertura. Então a gente volta com uma planta de cobertura, que nesse caso foi o capim, por conta disso, porque ele vai deixar matéria orgânica nessa área, vai deixar uma palhada, vai deixar uma cobertura para a próxima cultura que for entrar. E tem um ponto aqui que eu acho que é muito importante a gente falar, porque tem muita gente que fala assim, mas no Brasil usa agrotóxico demais da conta, porque é o país que mais usa agrotóxico no mundo e tal. Mas, primeiro, que é o país que mais planta no mundo, né? Então, quer dizer, não tem como ser diferente, né? Segundo, tudo isso é muito caro, o produtor não vai colocar mais do que o que necessita, né? E a agricultura tropical, ela é diferente dos países temperados, né? Então, aqui a gente tem sol e calor o ano todo e ainda tem umidade, isso faz a proliferação de insetos, de doenças, coisas que nos países frios, nos países que congelam o solo, não acontece, né, Amanda?
Exato. Nosso sistema tropical, embora seja muitas vezes muito condenado por conta desse uso de agrotóxicos, a gente tem um dos países com a melhor legislação ambiental. A gente tem dentro das propriedades porcentagem em torno de 20% aqui na nossa região de área de mata nativa preservada por meio da reserva legal, e a gente tem o manejo do sistema de plantio direto, a gente não revolve o solo, então a gente tem um solo que muitas vezes consegue reter mais água, consegue ter uma cobertura melhor, e por outro lado a gente tem que muitas vezes lançar mão da utilização de produtos químicos, os agrotóxicos, para controlar os insetos que são naturais, muitas vezes, da nossa região, por conta da nossa temperatura, da nossa umidade, as doenças também que vêm por conta, né, desse microclima que é gerado no sistema de produção. Então, a gente tem muitos benefícios alcançados para o meio ambiente com a agricultura, e o pessoal só ataca pequenos pontos que são necessários para o desenvolvimento da nossa agricultura, né? E como você disse, o produtor, ele sabe que esse insumo é caro, então ele não vai usar de qualquer jeito, ele vai usar da forma que for melhor para o seu rendimento financeiro, para o rendimento da sua lavoura, e consequentemente acaba sendo também o melhor para o meio ambiente nesse caso. Eu até toquei nesse assunto justamente para as pessoas entenderem a diferença, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui dos Estados Unidos, que é um grande produtor de alimentos também. Uma boa parte do ano, aquele solo em que o pessoal planta, ele fica congelado, né? Que é a época do inverno. Então, pelo fato de estar congelado, aquela matéria orgânica que estava ali, ela já apodrece, ela já entra para o solo juntamente com o gelo que vai derreter ali, né? Já cria matéria orgânica, então ele vai precisar de usar às vezes menos adubo, menos uma série de coisas, né? As doenças e os insetos que estavam ali, com a neve, vão morrer tudo. Vão morrer. Todos congelados. É como se ele começasse tudo de novo depois, né? Resetasse o sistema. E outro ponto também que a gente acaba esquecendo é que o Brasil é um dos únicos países no mundo que utiliza uma forma biológica na cultura da soja para fornecer o nitrogênio. O nitrogênio é um dos nutrientes aí que precisam de maior gasto energético, gasto aí de petróleo para a sua produção, né, do seu fertilizante. E na cultura da soja a gente tem bactérias que fazem isso a um preço muito baixo, a um baixo custo. A gente reduz enormemente a utilização desse insumo, acaba que faz com que a nossa soja seja mais competitiva do que a dos Estados Unidos, por exemplo, e acaba que também faz com que a soja tenha uma pegada de carbono menor, né? Então, além disso, além de tudo, a gente tem tecnologia tropical que auxilia no desenvolvimento das plantas que não tem lá nos outros países, por conta do clima. E nós somos tão bons que a nossa soja é melhor do que a soja americana, né? É verdade. Tinha que só valer mais um pouquinho, né, para ficar melhor. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter um orgulho muito grande de tudo isso, né, Amanda? Porque o brasileiro é muito bom naquilo que faz. Teve uma época que a gente achava que a gente era tão assim, coitadinho, tão pequenininho, né? Tão pobrezinho, tão terceiro mundinho. E hoje não, a gente tem que ter o orgulho de ser referência. O fato é que você trabalha aí no CTC e vira e mexe tem alguém de algum outro país vindo visitar para conhecer aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Sim, esses dias até a gente mostrou pro americano o sistema radicular da soja com os nódulos que são produzidos por meio dessas bactérias. E ele ficou perguntando, e o nitrogênio? Qual adubo vocês usam? A gente falou, não, a gente não usa, a gente usa essa bactéria que está aqui. Eles não acreditam, porque lá não é possível fazer isso, né? Não dá para ter tudo, né, Amanda? Não tem jeito, né? É verdade. Bom, quais são os benefícios de se realizar esse manejo que a gente começou a falar? É que a prosa vai ficando tão boa, né? Que a gente vai emendando uma coisa na outra. Vai mudando de rumo. Vai mudando de rumo, mas não tem problema não. A gente puxa de volta a prosa. Quais são os benefícios de se realizar esse manejo de estruturação de plantas aí? Os benefícios são principalmente lá na frente o incremento da produtividade, né? A gente utilizar menos sementes
e produzir mais com essas sementes que a gente está colocando na área. Porque quando a gente trabalha com esse manejo de estruturação, a gente visa lá na frente com que essa planta tenha mais nós produtivos. Então, esses nós, eles vão fazer com que uma planta produza o que uma planta e meia produziria, ou do que 2 plantas produziriam juntas, por meio dessa melhor utilização do espaço e dessa melhor inserção de pontos de reprodução nessa planta. Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Você falou que vai mostrar um experimento lá na Tecnoshow com milho, né? É possível fazer esse manejo de estruturação também na cultura do milho ou não? Só na soja? Sim, quando a gente pensa na cultura do milho, a gente consegue sim fazer um manejo de estruturação, mas ele é diferente, ele não vai ser visando essa ramificação como a gente faz na cultura da soja. O milho, a gente quer que ele não ramifique, né? A gente quer que ele fique aquela haste única, que é o colmo do milho. Então, no manejo de estruturação da cultura do milho, a gente prioriza o melhor desenvolvimento radicular, o crescimento e o diâmetro do colmo. Então, o diâmetro do colmo é o principal fator aí para a gente conseguir estruturar o milho, porque ele que vai fazer, vai armazenar as reservas para o enchimento do grão. Aqui, no Brasil inteiro, né, o principal momento de plantar o milho é na segunda safra. E na segunda safra a gente tem um problema de restrição hídrica que começa perto do enchimento do grão da cultura. Então, o momento em que a planta mais precisa de água, está acabando a água do sistema, está acabando o período de chuva. Então, quando a gente tem um colmo mais com um diâmetro maior, a gente tem mais reservas, a gente tem mais umidade dentro dessa planta para conseguir completar o seu ciclo e fazer um bom enchimento do grão, mesmo com a redução do volume da chuva. Então, diferente da soja, a gente não quer ramificar o milho, mas a gente quer aumentar o diâmetro do colmo desse milho para ele ter mais reservas. Fazendo um comparativo aqui, eu poderia dizer que o colmo do milho é a caixa d'água do milho? É como se fosse, né? É uma reserva de água para o período mais crítico do seu desenvolvimento. Não só de água, né? Mas de açúcares também que foram produzidos por meio da fotossíntese. Doutora, bom, a gente sabe que o produtor já está pensando lá na safra, lá na frente, né? Então ele está com o milho plantado agora, tal, mas ele já está pensando na soja, que ele vai ter que plantar daqui a um tempo. Então, isso entra dentro daquele planejamento que você falou. Então, para quem já quer começar a pensar nesse manejo de estruturação de plantas na cultura da soja, esse já é o momento, então? Esse já é o momento, né? Lá no Centro Tecnológico, a gente está compilando esses resultados dos experimentos das últimas safras, né? Para a gente publicar no nosso anuário de pesquisa, que vai ser divulgado para os cooperados, para a comunidade no geral. E a Tecnoshow chegando já é um momento de compra, né, desses insumos que serão utilizados lá na próxima safra. Então, esse é o momento exato para se fazer o planejamento, para estudar, para pegar resultados de pesquisa, para ver qual o manejo melhor vai se adaptar na sua área. O ciclo não para, né? Não para, né? Começa a plantar, já começa a colher, já começa a planejar a próxima safra e não para. Amanda, adorei nossa prosa, obrigado, foi bom demais conversar com você, você explicou assim tão direitinho pra gente, tão facinho, né? Aí vai ficando tudo fácil de entender, é bom demais. Obrigada, eu que agradeço o convite e estamos encerrando com o carro da pamonha passando aqui na rua. Tá Opa! Vamos aproveitar com o melhor final possível. Não, mas na hora do almoço agora, né? Na hora do almoço, o carro da pamonha passando. Tem que comprar a pamonha para comer mais tarde. Amanda, um abraço para você, muito obrigado e não some de mim não, volta mais vezes, viu? Eu que agradeço pelo convite, um abraço. Muito obrigada por me receber aqui novamente. Já é a minha segunda participação e quando você precisar é só me chamar que estamos aí de volta. Ô pai, da próxima vez nós vamos comer pamonha. Então, beleza. Gente, eu conversei com a Amanda Bueno, pesquisadora do CTC, Centro Tecnológico, comigo. E o tema da nossa prosa de hoje foi manejo de estruturação de plantas na cultura da soja. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores,
profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.